A história a seguir é narrada em primeira pessoa, sob o ponto de vista de um homem brasileiro, Roberto Martins, ex-funcionário bancário aposentado, residente em Curitiba, Paraná. Não venha ao meu casamento, você não é mais da minha família. Essa foi a mensagem que recebi da minha filha. Palavras curtas, frias, impiedosas. E tudo isso por causa da fortuna dos novos pais dela. Respondi apenas, entendido. Meu coração sangrava de traição. Fiquei ali, imóvel, olhando para a tela do celular, até que, instintivamente, disquei um número. 24 horas depois, eu tinha 78 chamadas perdidas. Todas dela ou da família Thompson. Eles estavam desesperados. Me imploravam para parar. Mas era tarde demais. Pai, eu preciso de R$ 35.000 para o casamento. A voz de Emília cortou o silêncio da noite antes mesmo que ela tirasse o casaco de marca. Esse é o dia mais importante da minha vida, disse ela jogando as chaves do carro sobre a mesa. Levantei o olhar por cima do jornal. Os óculos escorregaram no meu nariz. Minha filha estava na porta do escritório, o rosto maquiado e impaciente. Filha, senta um pouco, vamos conversar com calma. Não tem nada para conversar, pai? Ela girou nos saltos altos, as solas fazendo barulho seco no piso de madeira. O salão já foi pago, as flores, o buffet, o fotógrafo. Só falta você pagar a sua parte. Coloquei o jornal de lado com cuidado. 35 mil. Quase um quarto de todas as minhas economias da aposentadoria. Emília, eu posso te ajudar com 8 mil. É tudo o que consigo, com a pensão. O rosto dela se contorceu, como se eu a tivesse ofendido. 8 mil? Isso é ridículo? Fui até a escrivaninha e peguei os extratos bancários. Mostrei a ela, preto no branco. Olha, filha, é o que sobrou depois das despesas do tratamento e do funeral da sua mãe. Não ouse falar da mamãe, ela gritou, derrubando os papéis das minhas mãos. Os extratos se espalharam pela mesa de centro, ao lado das fotos de família. Ela continuou furiosa. O pai do Gustavo hipotecou a casa para o casamento do filho. A mãe da Marina vendeu as joias da avó. Um pai de verdade daria um jeito. Eu não sou o pai do Gustavo? Não. Você é só um homem conformado com essa casa minúscula, essa vida medíocre, essa aposentadoria ridícula. Abaixei-me para juntar os papéis. Entre eles, o retrato da Marina. Minha esposa, sorrindo. A mulher que ensinara a nossa filha sobre gentileza e lealdade. A mulher que morreu acreditando que Emília cuidaria de mim na velhice. O vestido sozinho custa mais do que isso, ela disse, olhando de cima. Sabe como é humilhante quando perguntam quanto meu pai vai contribuir? Tenho que dizer que ele era alguém, mas agora é só... Ela hesitou por um segundo e completou. Um fracassado. As palavras ficaram no ar como fumaça. Permaneci ajoelhado, com os extratos numa mão e a foto da Marina na outra. Entendo, murmurei num tom mais calmo do que esperava. E o que você acha que sua mãe diria sobre essa conversa? Emília pegou a bolsa. Mamãe iria querer que eu fosse feliz. Iria querer que eu tivesse o casamento que mereço. Será? Mas ela já estava na porta. Você tem uma semana para conseguir o dinheiro, pai. Eu não vou desistir. A porta bateu. Pela janela, vi o BMW dela. Presente de noivado dos Thompsons, saindo da garagem. Sentei no chão, segurando a foto de Marina. O olhar dela parecia diferente agora. Triste, decepcionado. O silêncio da casa era pesado. 8 mil reais. Uma hora antes parecia tanto. Agora parecia nada. Coloquei a foto no aparador e comecei a juntar os papéis. Cada extrato, cada comprovante. 35 mil. Eu realmente não podia dar. Mas talvez fosse hora de mostrar que tipo de pai eu era de verdade. A manhã seguinte trouxe luz fria pela janela da cozinha. O café esfriava enquanto eu encarava a notificação do Facebook. Emília Martins Thompson compartilhou uma publicação. Toquei no alerta. Finalmente encontrei pais de verdade. Obrigada, Richard e Margarida, por realizarem meus sonhos. Família abençoada, preparativos a 1000. As palavras me atingiram como um soco. Pais de verdade. A caneca escorregou da minha mão e bateu na mesa. As fotos carregaram lentamente no celular antigo.
Emília num ateliê de noivas, cercada de espelhos. Margarida ajeitando o véu. Richard sorrindo ao fundo, cartão de crédito platina em punho. 53 comentários. Pais sortudos por terem uma filha assim. Que família linda. Nossos amigos são anjos. Nenhuma menção a mim. Nenhum reconhecimento de 28 anos de paternidade. Fiz prints. Cada postagem, cada comentário. Velho hábito de bancário. Documente tudo. Criei uma pasta no notebook. Emília. Provas. Enquanto o pai dentro de mim sofria, o auditor despertava. O vestido custava mais que minha pensão. O salão parecia coisa de revista, mármore e lustres de cristal. Ela sorria como eu não via desde antes da doença da mãe. Mas agora sorria entre estranhos. E na terceira foto, a que me destruiu, Richard, Margarida e Emília, juntos. Ele com a mão protetora no ombro dela. Ela com o olhar de filha orgulhosa. Pareciam completos, sem mim. Atualizei a página. 67 comentários. A cada curtida, sentia o golpe afundar mais. Meu nome apagado da história. O celular vibrou. Mensagem dela. Pai, viu meu post? Os Thompsons queriam mostrar como sou grata pelo apoio verdadeiro. Ainda espero sua resposta sobre o dinheiro. 2 horas passei relendo, printando, salvando. Mais de 200 likes, sem comentários. Meu apagamento público completo. Então veio a segunda mensagem. Não venha ao meu casamento. Você não faz mais parte da minha família. Parei, respirei fundo. Ler é uma coisa. Ouvir da própria filha é outra. A humilhação pública já era terrível. Mas isso era a sentença final. 28 anos apagados com um toque. A criança que eu embalara no colo. Que eu ensinara a andar de bicicleta. Que eu levara no primeiro dia de aula. Tudo terminado. Digitei respostas. Apaguei. Emília, por favor, podemos conversar. Delete. Como você pode dizer isso pro seu pai? Delete. Depois de tudo que fiz por você. Delete. Por fim, escrevi só. Entendo. Enviei. O ícone visualizado apareceu em segundos. Nenhuma resposta. Fui até a sala, peguei o álbum de fotos no armário, nosso casamento, Marina de renda branca, eu num terno alugado um número maior. Felizes, jovens, promessas eternas. Emília bebê, no colo. Os primeiros passos, a mochila maior que ela no jardim de infância. Aniversários, natais, formatura, faculdade. Em que momento me tornei descartável? Fechei o álbum. Lá fora vizinhos viviam seus sábados normais. Cachorros, churrascos, risadas. Famílias de verdade. A minha não. Mas enquanto eu olhava aquelas fotos, algo dentro de mim mudou. A dor virou propósito. Tudo bem, Emília, murmurei. Vamos ver quão reais são os teus novos pais. A noite caiu pesada sobre Curitiba. O relógio marcava quase meia-noite, mas eu continuava sentado no escritório. A luz amarelada da luminária refletindo sobre pilhas de papéis antigos, pastas de contas pagas e um laptop que fazia um zumbido baixo e constante. Marina sempre dizia que quando eu estava pensando demais, eu ficava com esse silêncio tenso. Um tipo de calma que precedia a tempestade. Ela tinha razão. Peguei a velha agenda de couro que guardava desde os tempos de banco. O tipo de caderno que já não se usa mais, cheio de anotações em tinta azul, datas riscadas e nomes de colegas que há muito tinham seguido a vida. Passei os dedos sobre um deles. Carlos Esteves, consultor financeiro. E depois outro. Stevenson Clark, investigações particulares. Steven, o investigador, era o tipo de homem que não esquecia detalhes. Trabalhava no antigo setor de auditoria comigo antes de abrir a própria empresa de investigações. Sempre dizia que dinheiro é como água subterrânea, mais cedo ou mais tarde ele vaza por algum lugar. Peguei o telefone fixo, aquele mesmo de discar que Marina insistia em manter porque tem mais alma do que um celular, e disquei o número que ainda lembrava de cabeça. Steven Clark Investigations, boa noite. Steven, é o Roberto. Roberto Martins, do Banco Nacional. Houve um breve silêncio do outro lado, seguido de uma risada surpresa. Caramba, Martins, faz anos. O que te traz de volta ao mundo dos vivos?
Preciso de uma investigação. Completa. Discreta. A mudança no tom de voz dele foi imediata. Certo, quem é o alvo? Um casal. Richard e Margarida Thompson. Proprietários de um restaurante de luxo aqui no centro. Thompson's Fine Dining. Quero saber tudo. Fontes de renda, bens, propriedades, pendências fiscais, movimentações bancárias. Isso é pesado, Roberto? Ele murmurou, digitando algo. Mas você sabe como o sistema funciona? 3.000 por investigação completa, 2.000 adiantadas, o resto na entrega. Feito. Respondi sem hesitar. Silêncio. Depois ele perguntou. Posso perguntar o motivo? Olhei para o retrato de Marina no aparador. Digamos que quero conhecer melhor os novos pais da minha filha. Do outro lado, Steven soltou um suspiro. Entendido. Te mando o contrato por e-mail ainda hoje. Desliguei. Durante anos vivi seguindo regras, analisando relatórios, descobrindo falhas de contabilidade. Agora, usaria as mesmas armas para algo bem mais pessoal. Os dias seguintes correram em um ritmo meticuloso, quase clínico. A casa estava em silêncio, o tipo de silêncio que em outros tempos teria me dado paz. Agora era uma cela. Fiz minha rotina como se nada tivesse acontecido, café preto forte, caminhada curta até o mercado, almoço simples. Mas dentro de mim, cada gesto era um cálculo. O celular permanecia mudo, mas às vezes piscava com notificações de redes sociais. Cada novo post da Emília era uma faca. Fotos do vestido, da degustação de vinhos, dos ensaios pré-casamento. Todos com os Thompsons. Nenhum comigo. Na tarde de quinta-feira, recebi o e-mail de Steven. Preliminar pronta. Resultados parciais disponíveis. Vamos nos encontrar? Marcamos no Café Belvedere, esquina da Rua 15 de Novembro. Lugar discreto, frequentado por gente que fala baixo e observa muito. Quando cheguei, ele já estava lá, terno cinza, pasta de couro e aquele olhar de quem carrega verdades que preferia não contar. Tenho coisas interessantes, Roberto. Ele disse puxando uma pilha de folhas grampeadas. Espero que valha o investimento. Mais do que isso, respondeu ele, empurrando o relatório na minha direção. Esse casal está envolvido em evasão fiscal, lavagem de dinheiro e falsificação de notas fiscais. Meu coração acelerou. Ele folheou os documentos com calma, como se apresentasse um estudo acadêmico. Veja, depósitos mensais de empresas que não existem. Heritage Catering, Platinum Eventos, Nova Era Buffet, todas fantasmas. Eu conheço esses nomes, murmurei. Eles aparecem nas fotos do casamento. Steven assentiu. Exato, usam o restaurante como fachada. A renda declarada é de 80.000 por ano, mas só em movimentação não declarada eles giram mais de $500 mil. Fiquei em silêncio, absorvendo cada número. Os mesmos números que já foram a minha vida inteira. Isso é o suficiente para colocá-los atrás das grades? Com folga, respondeu ele. Mas o que você quer fazer com isso? Olhei pela janela. Uma garotinha passava com o pai, rindo, um balão colorido preso à mão. Não quero prisão, ainda. Quero que minha filha veja com os próprios olhos quem são esses santos que ela chama de família. Steven cruzou os braços. Vai machucar, Roberto. Às vezes, a dor é a única forma de cura. Ele não discutiu. Apenas me passou o pendrive com cópias digitais. De volta em casa, imprimi tudo. Páginas e páginas de evidências. Extratos, notas, declarações falsas. Organizei-as em ordem cronológica, numeradas, com pequenas anotações laterais, do mesmo jeito que fazia nos relatórios do banco. E enquanto a impressora trabalhava, algo em mim despertou. Um velho instinto. Aquele não era um pai traído. Era um auditor prestes a fechar um caso. Na manhã seguinte, o telefone começou a tocar. Primeiro uma vez, depois outra, depois 10. Quando olhei, eram chamadas perdidas. Emília, 6, Richard, 3, número desconhecido, provavelmente Margarida. Não atendi nenhuma. À noite, uma nova gravação no correio de voz. Pai, talvez eu tenha exagerado. Vamos conversar. Me liga, por favor. No dia seguinte, mais 10 chamadas, depois 15, depois 20.
Anotei tudo num caderno, como fazia com clientes inadimplentes. Data, hora, duração, emoção na voz. Curiosidade, irritação, desespero. 3 dias, 72 horas de silêncio, e o império emocional de Emília começou a ruir. Enquanto isso, eu lia livros antigos de contabilidade, arrumava a casa, limpava as gavetas. O celular vibrava sobre a mesa, ignorado. Às vezes eu o observava tocar, só para sentir o poder de não atender. Marina dizia que a ausência também fala. Ela tinha razão. No terceiro dia, enquanto anotava a 70ª ligação, o telefone parou. Silêncio. Fiquei observando a tela escura até que ela se acendeu novamente. Nova mensagem de voz. Emília. Pai, me desculpa. Eu quero que você vá ao casamento. Eu errei. Os Thompsons acham que talvez todos nós tenhamos dito coisas que não queríamos. Por favor, atende. Sentei à mesa, abri o caderno e anotei. Dia 3. Ligação 48. Emoção, arrependimento. Fechei os olhos. Aquela casa, outrora cheia de risadas, estava em paz pela primeira vez em anos. Mas paz não era o que eu buscava. Era justiça. O domingo amanheceu nublado, com aquele tipo de garoa fina que Curitiba parece fabricar em série. O cheiro de terra molhada entrou pela janela da cozinha, misturado com o aroma amargo do café recém-passado. Eu estava revisando mais uma vez os documentos de Steven quando ouvi a campainha. Olhei pelo olho mágico. Lá estava ela. Emília. Segurava um buquê de rosas brancas, as preferidas de Marina, e parecia exausta. O rímel escorria em pequenos riscos sob os olhos, e o cabelo, antes meticulosamente arrumado, agora caía em mechas desalinhadas sobre o rosto. Abri a porta. Pai, ela começou, a voz embargada. Eu sei que te magoei, mas você entende, né? Casamento é um inferno de estresse. Claro, filha. Respondi, calmo. Eu entendo. Ela piscou, confusa. Esperava resistência, não serenidade. Posso entrar? Fiz um gesto para que entrasse. Enquanto ela olhava o ambiente, percebi o desconforto. Era a mesma sala onde crescera, onde Marina contava histórias antes de dormir, onde comemorávamos aniversários. Agora era um museu daquilo que ela rejeitara. Peguei o buquê das mãos dela. Deixei-o pôr isso na água. Fui até a cozinha, usando o vaso de cristal de Marina, aquele que ela só usava em datas especiais. O som da água caindo parecia mais alto que o normal. Quando voltei, Emília estava sentada no sofá, olhando as fotos na parede. Pai, sobre o que eu postei no Facebook, as pessoas entenderam errado. Quando falei paz de verdade, não quis dizer que você não era. Só quis agradecer por eles ajudarem com o casamento. Claro, respondi, servindo 2 xícaras de chá preto. Todos nós dissemos coisas duras. Ela respirou aliviada, talvez acreditando que a reconciliação seria simples. Os Thompsons estão arrependidos também. Eles acham que família deve ficar unida. Sábio conselho, murmurei. Ela se inclinou esperançosa. Então? Você vai ao casamento? Pousei a xícara. Vamos ver. Ela sorriu com alívio. Eles querem te convidar para jantar amanhã. O Richard disse que quer conversar de homem para homem. Pensei por um instante. Era a oportunidade perfeita. Ver o inimigo de perto. Claro, diga a ele que aceito. No dia seguinte, vesti meu terno cinza, o mesmo que usara no velório de Marina, e passei um pouco de colônia. A barba feita, o cabelo penteado. O espelho devolveu a imagem de um homem calmo, mas dentro de mim o sangue fervia. O Thompson's Fine Dining ficava no coração do centro, em um prédio de vidro e aço, com manobrista e garçons que pareciam saídos de novelas. Entrei pelo hall iluminado, e o cheiro de vinho caro e carne grelhada me envolveu como uma ironia. Emília esperava na recepção, vibrando de nervosismo. Pai, que bom que veio. Eles já estão lá dentro. Fomos até a mesa 12, o lugar preferido de Richard, segundo ela. Richard levantou-se imediatamente, sorriso de dentes muito brancos e aperto de mão firme. Roberto, seja bem-vindo à nossa casa. Casa. Ele realmente acreditava que o restaurante era um palácio.
Margarida, impecável, apenas inclinou a cabeça com um sorriso social. Que bom tê-lo conosco. A Emília ficou tão triste com essa briga de família. Sentei-me. O garçom se aproximou, servindo vinho sem sequer perguntar a preferência. 2018 Bordeaux, anunciou Richard. Vai mudar sua vida. R$ 2.000 a garrafa, pensei, enquanto o líquido vermelho escuro enchia a taça. Enquanto eles falavam sobre o casamento, eu observava o restaurante. As mesas repletas, os clientes bem vestidos. Vi envelopes passando discretamente de mãos, garçons recolhendo gorjetas em espécie, comandas sendo trocadas com rapidez demais. O velho instinto bancário sussurrou. Transações não registradas. Negócio anda bem? Perguntei casual. Excelente, respondeu Richard orgulhoso. Expandimos para eventos, catering. O lucro é maravilhoso. Lucro lavado, pensei. Enquanto ele falava, fotografei discretamente com o celular um documento esquecido sobre a mesa ao lado. Heritage Catering, um dos nomes citados no relatório de Steven. Margarida descrevia o cardápio do casamento, entradas importadas, sobremesas francesas, e Emília radiante falava sobre o vestido, os convites, o salão. Vai ser um evento inesquecível, disse Margarida. A florista está cobrando R$ 12.000, mas vale cada centavo. 12.000? Repeti, fingindo admiração. Sim, imagino que vale. Richard inclinou-se para a frente. Nós sabemos das suas limitações, Roberto. Aposentadoria, custos médicos. Entendemos. Por isso decidimos ajudar. Que generosidade, respondi. Agradeço em nome da minha filha. Eles sorriram, satisfeitos com a própria magnanimidade. Enquanto brindavam à família, percebi o garçom ao fundo recolhendo um envelope cheio de notas e o enfiando discretamente no avental. Mais uma transação. Mais uma prova. A família, repeti erguendo a taça. E a tudo que ela merece. Nos dias seguintes, transformei a sala de jantar num verdadeiro centro de operações. As pastas de Steven, os prints do Facebook, as fotos do jantar. Tudo organizado em colunas, tabelas, datas. Steven apareceu na terça com o relatório final. Aqui está, Roberto, disse entregando um envelope pesado. Isso basta para 5 anos de prisão, talvez mais. Abri o envelope e vi. Extratos bancários, transferências cruzadas, registros de empresas fantasmas, notas fiscais falsificadas. Tudo amarrado em ordem lógica, impecável. Impressionante, murmurei. Mas não quero cadeia. Steven arqueou as sobrancelhas. Não? Quero que minha filha veja com os próprios olhos quem são os santos que ela admira. Isso vai destruí-la. Às vezes é preciso quebrar o espelho para enxergar a verdade. Ele me observou por alguns segundos e enfim assentiu. Passei a semana inteira preparando o dossiê. Digitalizei tudo, fiz 3 cópias em pendrives diferentes e uma versão impressa encadernada. Em cada página, adicionei notas à margem. Fonte verificada, transação irregular, comprovação documental. Depois, redigi o relatório formal, 12 páginas, para a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda e a Unidade de Crimes Financeiros da Polícia Federal. Enviei cada um por correio em envelopes diferentes. Na capa, escrevi apenas Thompson's Fine Dining, evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Na sexta-feira, preparei o presente especial de casamento. Uma pasta de couro, impecável, com cópia de todas as provas. Na primeira página, um bilhete. Para que você conheça quem são seus verdadeiros pais. Com amor, papai. Fechei com fita dourada. Sábado levei os envelopes ao correio, postei cada denúncia de uma agência diferente, uma em Santa Felicidade, outra no Batel, e a última no Centro Cívico. Enquanto saía da última agência, olhei o céu nublado. Emília nunca mais seria a mesma. No domingo, ela ligou. Pai, estou tão feliz que você vai estar lá terça. A dona Margarida vai fazer um discurso sobre família. Sorri amargamente. Vai ser inesquecível. Desliguei, olhei para o dossiê sobre a mesa e respirei fundo. O relógio marcava 9 da noite. Programei um e-mail automático para ser enviado em 72 horas, com todos os arquivos anexados, destinado ao jornalista de economia do Gazeta do Povo. Assunto:
Restaurante de luxo envolvido em esquema milionário de lavagem de dinheiro. Se algo acontecesse comigo, a verdade sairia de qualquer jeito. O amanhecer do grande dia trouxe um céu limpo e frio sobre Curitiba. O tipo de dia que parece prometer tranquilidade, mas carrega no ar a tensão antes de uma tempestade. Eu acordei antes do despertador. Dormir naquela noite era impossível. O terno estava passado, os sapatos brilhando. Sobre a cômoda, o presente de casamento. A pasta de couro, fechada com um laço discreto, contendo dentro de si a ruína de um império. Enquanto me barbeava, o espelho me devolveu um rosto diferente, menos o do pai abatido, mais o do investigador que eu costumava ser. Havia algo de calculado no olhar. Marina teria dito que era o meu olhar de auditor, aquele que enxerga o que os outros fingem não ver. O celular vibrou, mensagem da Emília. Te vejo hoje, pai. Não acredito que vai estar comigo nesse momento. Amo você. Por um instante, o coração quase vacilou. Quase. Mas a lembrança dela dizendo paz de verdade bastou para endurecer de novo o peito. Peguei a pasta e saí. O salão de festas ficava no alto do bairro Batel, num hotel 5 estrelas, onde cada arranjo de flor custava mais do que minha aposentadoria mensal. Lustres de cristal, tapete branco, música clássica. Tudo perfeito, milimetricamente planejado para brilhar. Quando entrei, ninguém pareceu notar. O pai biológico passava despercebido entre empresários e convidados engravatados. Vi Margarida orquestrando fotógrafos e garçons com aquele ar de rainha absoluta. Richard circulava entre os convidados, apertando mãos, rindo alto demais, carregando o falso orgulho de um homem que acredita estar acima de tudo, inclusive da lei. E então a vi. Emília. Vestida de renda e seda, o véu caindo como uma cascata de luz. Quando me avistou, sorriu com genuína alegria. Pai, você veio. Abracei-a. O perfume dela me lembrou os dias em que ainda era minha menininha. Tenho algo para você, disse entregando a pasta. Um presente especial. Leia depois quando tiver calma. Ela segurou o presente com ternura. O que é? Algo importante. Vai te ajudar a entender melhor a família que escolheu. Ela sorriu, sem perceber a gravidade da frase, e abraçou-me mais uma vez. Obrigada, pai. Significa muito para mim. Vi quando ela colocou o envelope dentro da bolsa de noiva, ao lado do batom e de um lenço. Tão pequena aquela pasta, tão explosiva a verdade contida nela. Os convidados começaram a entrar. Quase 200 pessoas, juízes, empresários, gente influente. O salão cheirava a luxo e vaidade. Marginalmente, notei uma jornalista do Paraná hoje entre os fotógrafos. Talvez fosse o destino preparando o palco. Richard veio até mim, impecável no terno preto, taça de espumante na mão. Roberto, sua filha está deslumbrante, não acha? Está sim, respondi sem emoção. Nós não poupamos nada para esse dia, disse ele apontando para as flores. 12.000 só em rosas, mas Emília merece o melhor. Perfeição comprada com dinheiro sujo, pensei, mas apenas sorri. Margarida aproximou-se, reluzindo de joias. Querido, reservamos um assento especial para você, na terceira fileira. Assim todos podem ver o quanto você está orgulhoso. A terceira fileira. Atrás dos parentes Thompson e dos sócios. O pai verdadeiro, rebaixado a convidado ilustrativo. Sentei-me em silêncio. A orquestra começou a tocar. Quando as portas se abriram e Emília surgiu com o vestido branco, o salão inteiro suspirou. Ela vinha radiante de braço dado com Richard, o homem que tomara meu lugar. Meu peito apertou, mas não com ciúme, e sim com a certeza fria de que aquela cena seria a última mentira antes da verdade. A cerimônia transcorreu entre discursos sobre amor, união e família. Margarida enxugava lágrimas teatrais. Richard sorria para os convidados, como um político em campanha. E eu, ali, na terceira fileira, observava o teatro de hipocrisia. Quando o padre anunciou os votos, Jason, o noivo, tremia de nervoso. Eu prometo te amar, te respeitar e construir contigo uma vida de sucesso. Ele dizia, sem saber que o palco estava prestes a desabar.
Emília, emocionada, agradeceu aos pais que tornaram o sonho possível. Sentiu o riso subir pela garganta. Ironia perfeita. O fotógrafo clicava sem parar. Cada flash eternizava o falso brilho de uma farsa. Quando o padre declarou os dois casados, o salão explodiu em aplausos, pétalas e champanhe. Vi a bolsa de Emília presa no braço. A pasta lá dentro. A bomba relógio prestes a detonar. Horas depois, no salão de festas do hotel, o espetáculo continuava. Cadeiras douradas, pista de dança, garçons servindo vinhos importados. Eu, sentado discretamente à mesa do canto, observava. Emília e Jason sorriam para fotos, cercados de presentes e taças erguidas. O DJ anunciou a valsa, o casal girou sob luzes suaves. Tudo parecia um conto de fadas, o último antes do desmoronamento. Quando a dança terminou, vi Emília sentar-se à mesa principal, abrir a bolsa e pegar o envelope. Ela levantou o bilhete curiosa. "O que é isso, pai?" Sorri de leve. "Abre, filha, é um presente de verdade." Os convidados próximos olharam, interessados. Ela abriu o lacre com cuidado. Leu o bilhete. "Querida filha, conheça seus verdadeiros pais." A expressão dela mudou. As mãos começaram a tremer. Tirou os papéis da pasta. Extratos, notas fiscais, comprovantes bancários. "O que é isso?" perguntou Jason confuso. Emília folheou, os olhos percorrendo números, carimbos, datas. A cor sumiu de seu rosto. Margarida, a alguns metros, percebeu. "Querida, o que foi?" A voz de Emília vacilou. "Isso é verdade? Vocês estão roubando dinheiro?" O salão começou a silenciar. Os convidados atentos. Richard levantou-se bruscamente. "Mentira!" gritou. "Isso é invenção do seu pai. Ele está com ciúme porque nós te demos o que ele não podia." Levantei-me devagar, o som do aplauso anterior agora substituído por murmúrios. "Ciúme?" perguntei. "Não, Richard. Só quis que minha filha visse a verdade." Caminhei até a mesa principal. Os celulares começaram a ser erguidos, filmando. Os convidados, ávidos por drama. 400 mil reais em impostos sonegados, lavagem de dinheiro por meio de empresas fantasmas. Disse alto, para todos ouvirem. O casamento da minha filha foi pago com dinheiro roubado. O rosto de Richard ficou vermelho. "Você é um velho amargo. Está arruinando o próprio sangue." "Estou salvando", respondi firme, "porque a mentira custa caro demais." Margarida tentou arrancar os papéis das mãos de Emília, mas já era tarde. Vários convidados haviam fotografado os documentos. A verdade estava se espalhando em tempo real. "Isso é uma calúnia", ela gritou. "Então talvez expliquem por que a Receita Federal vai bater à porta de vocês segunda-feira." Retruquei. "As denúncias já foram protocoladas." Um burburinho tomou o salão. Gente filmando, cochichando, saindo discretamente. O fotógrafo, profissional, não perdeu um instante. O escândalo estava sendo registrado em alta resolução. Emília desabou na cadeira, os olhos marejados. Todo esse tempo, toda essa generosidade, era mentira. "Sim, filha", respondi, abaixando-me ao lado dela. "E agora você sabe o preço do luxo?" 5 dias depois, ela estava na minha porta novamente, sem maquiagem, os olhos inchados, mas o olhar sincero. "Pai", murmurou, "me perdoa. Eu fui uma filha horrível." Abraçou-me como quando era criança. "Eu trouxe tudo de volta", disse entrando com sacolas. "Joias, bolsas, roupas. Não posso ficar com nada disso." Espalhou os objetos sobre a mesa. O brilho das pedras contrastava com a simplicidade da minha sala. "O amor não se mede em presentes, filha", disse tocando o rosto dela. "O que é verdadeiro não tem etiqueta." Ela chorou baixinho. Depois, sentou-se e começou a folhear um álbum antigo. "A mamãe teria enxergado tudo, né?" "Teria", respondi. Ela sempre dizia que os presentes mais caros vinham com o preço mais alto. Emília contou que a Receita já tinha fechado o restaurante. Richard e Margarida enfrentavam investigação criminal. Jason, atônito, falara em mudar de cidade. "Vamos recomeçar, pai. Só nós. Sem luxo, sem mentira", disse ela com um meio sorriso. "Quero um casamento de verdade. Simples, mas honesto."
E eu vou te levar até o altar. Prometi. Ela assentiu, os olhos marejados. O sol atravessava a janela, iluminando as fotos antigas. Naquele instante, percebi que tinha recuperado algo que o dinheiro nenhum poderia comprar. A verdadeira filha que eu havia perdido. O celular tocou. Steven. Roberto, viu as notícias? A Receita entrou ontem. Levou tudo. O casal Thompson vai responder por fraude e lavagem. Você virou herói. Quer dar entrevista? Olhei o retrato de Marina sobre o aparador. Não, Steven. Heróis precisam de aplausos. Pais precisam de paz. Desliguei. Fiquei ali, em silêncio, cercado por lembranças simples. Uma casa modesta, uma vida honesta, uma vitória silenciosa. O celular vibrou de novo. Mensagem da Emília. Obrigada por me amar o suficiente para me mostrar a verdade. Te amo, pai. Sorri, guardei o celular e olhei pela janela. O vento de fim de tarde balançava as cortinas e o céu tinha o tom suave de um novo começo. Justiça havia sido feita, e pela primeira vez em muitos anos, o silêncio da casa era leve,